Boa noite para os irmãos. Cumprimento todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Fico feliz pelo pastor me conseguir mais uma oportunidade de poder estar aqui ministrando a palavra do Senhor e compartilhando esse momento de adoração com os irmãos neste ambiente que o Senhor proveu a nós. Fico feliz pela vida do pastor e pela vida de cada um que está aqui esta noite, que venha com a intenção de adorar e bendizer o nome do Senhor. Esse momento é um momento em que todos nós também esperamos, que é o momento da palavra, a qual o Senhor há de falar conosco. E é um momento a qual nós necessitamos ter muita atenção ao que será ministrado, para que nós saiamos edificados mediante a palavra do Senhor que será apregoada nesse momento. Gostaria que os irmãos abrissem comigo no segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo 17. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo 17. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Glória. Amém? Diz assim: pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Irmãos, olhem para o lado, para o irmão que está ao seu lado e diga para ele: irmão, viva para a eternidade. Quando eu estive orando ao Senhor acerca do que pregar aqui esta noite, o Senhor me incomodou acerca desse tema, acerca da eternidade, a qual o Senhor me revelou e comecei a observar a necessidade disto na igreja dos dias de hoje. A necessidade da igreja ter um foco na salvação e na vida eterna, a qual muitos já perderam. E o Senhor nesta noite me trouxe para ministrar essa palavra aqui para a vida de vocês. Não é uma palavra que muitos querem ouvir, mas é uma palavra de muita necessidade para nós. Preste muita atenção no que será pregado aqui. Em nome de Jesus, meus irmãos, curvam a cabeça e orem ao Senhor nesse momento. Senhor Deus, em nome de Jesus, estamos aqui diante de Ti nesse momento, a qual iremos ouvir a Tua voz. Pai amado, o Senhor me trouxe aqui para ministrar esta palavra, mas eu sou um canal, Senhor, entre Ti e este povo. Senhor, me usa, Senhor, da maneira que Tu quiseres. Me usa o Espírito Santo para ministrar esta palavra com toda a plenitude a qual o Senhor me revelou. Para que este povo, ó Senhor, seja edificado. Para que este povo, ó Pai, seja revestido. Para que este povo seja liberto e transformado pelo poder da Tua santa palavra. Senhor, faz, Senhor, o que nós não podemos fazer. Faz o que nós necessitamos que seja feito em nossa vida. E fica conosco em nome de Jesus. Viva para a eternidade. Viver para a eternidade, meus queridos, não é viver para o mundo, não é viver para os nossos prazeres, não é viver para os nossos desejos. Viver para a eternidade é viver para o desejo e a vontade do Senhor, que não é fácil, mas é muito prazerosa, pois a glória virá na eternidade. Por isso que é necessário, meus queridos, que nesta terra nós se dediquemos e empenhemos a servir ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso ser. Pois o Senhor deu a vida dele por nós, é para que nós honremos o sacrifício dele, não somente com a nossa adoração e cânticos, mas com a nossa vida e obras nesta terra. Meus queridos, viver para a eternidade não é nós vivermos olhando para as mãos do Senhor, simplesmente pelo que o Senhor pode dar, ou pelo que Ele pode fazer em nossas vidas. Nós temos que olhar para o Senhor e ter a convicção e a esperança de um dia estar com Ele na glória, nos céus. Pois é esse o desejo dEle, é que você vença este mundo e esteja com Ele nos céus. O Senhor, Ele abençoa a sua vida. Ele faz obras na sua vida nesta terra, Ele cura, Ele faz maravilhas. Mas toda a intenção do Senhor
dessas obras que Ele faz na sua vida é visando a eternidade. Tudo que Deus faz na sua vida é para a eternidade. Creia nisso, Deus. E tudo que nós vamos fazer, que façamos pensando na eternidade. Que façamos com foco na nossa vida eterna. Pois nós sabemos que esse mundo ele já está corrompido. A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. Em 1 João 5,19 está evidente isso nas Escrituras. O mundo jaz do maligno. Esse mundo é um mundo caído. É um mundo de lágrimas. É um mundo a qual nós estamos aqui com um propósito e um objetivo. Em fazer a vontade do Senhor. Em ser a diferença nesta geração, neste mundo. Meus queridos, esse mundo a qual olhamos, você pode sair aqui para fora aqui e olhar. Para onde você vê, você vai ver pecado. O mundo é o pecado. O mundo está perdido no pecado. E vocês que estão aqui esta noite são eleitos para o Senhor. Deus escolheu cada um de vocês para estarem aqui, para ser diferentes. Vocês têm que dar glórias ao Senhor só pelo fato de vocês estarem sentados nessa cadeira aqui. Pois muitos poderiam estar aqui e não podem, não têm esse privilégio. Não conhecem e não aceitam a palavra. Mas vocês aceitaram e estão aqui com o propósito de servir ao Senhor. E a partir do momento, meus amados, que vocês tomaram essa decisão em servir ao Senhor, eu creio que vocês tomaram ela com convicção do que vocês teriam que passar, enfrentar e fazer. Não simplesmente em servir ao Senhor, como eu disse, pelo que Ele pode dar. Simplesmente eu vou aceitar a Jesus Cristo e sentar na cadeira da igreja, adorar a Deus e bater palmas e só pedir para o Senhor as bênçãos do Senhor na minha vida. Não é isso que Deus espera de você, meu querido. Deus espera muito mais de você. Ele confia em você ao ponto dele conceder o Espírito dele para você. Deus acredita e confia em você. Dê valor a isso. Dê valor ao Espírito Santo que habita em você. Santifique o seu corpo, consagre a sua vida, para que o Espírito Santo possa fazer uma morada dentro de você, para que o Espírito Santo viva dentro de você. Pois, meus queridos, o pecado afasta o Espírito Santo da nossa vida. O pecado afasta Deus da nossa vida. Porque quando afastamos o Espírito Santo, Deus vai se afastando de nós. Mas não é Deus que se afasta e nos rejeita. É nós que se afastamos dele. Pois Deus é santo e Ele não pode habitar onde há impurezas. E nós vemos, meu querido, que, assim como eu disse, que o mundo jaz do maligno. Esse mundo é um mundo perdido de lágrimas. E nós, como somos uma geração eleita, um povo diferente, nós, quando fomos batizados, nós quando fomos aceitos pelo Senhor, segundo a Bíblia, quando você é batizado, você se torna uma nova criatura. Que nova criatura é essa? Você continua um homem, mas você passa a ser uma criatura dos céus. Porque você é santo e o Espírito Santo passa dentro de você. Meus amados, quando nós tomamos essa decisão de se batizarmos e ser uma nova criatura, nós passamos a fazer parte do reino dos céus. Passamos a fazer parte do reino de Deus. E como assim todo o reino? Nós temos que fazer o que o rei pede, o que o rei nos exige. E nós temos que fazer aquilo que Deus pede para nós, para que nós façamos nesta terra. E nós não devemos, meus queridos, se deleitar nos prazeres do rei deste mundo, que é o maligno, que é Satanás. Pois os prazeres deste mundo contaminam a nossa carne, contaminam o nosso caráter de cristão. Meus queridos, eu estive analisando e mediante esta palavra que o Senhor foi me dando, eu aprendi muito com isso que o Senhor me deu para pregar aqui esta noite. Primeiro essa palavra mexeu e pregou para mim, para que eu pudesse pregar para vocês aqui esta noite. Meus queridos, saiba de uma coisa: Satanás não virá contra a sua vida com chifres e dentes, parecendo um demônio. Ele virá na sua vida de maneira disfarçada, como diz a Bíblia. Ele virá em pele de cordeiro, um lombo em pele de cordeiro, para você saber se é o diabo que está te tentando, para você saber que é o diabo que está tentando contra a tua vida, é só através do Espírito Santo, meus amados. Por isso, o inimigo tem enganado muita gente no tempo de hoje. Pastor, quando o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, eu pude ver e enxergar o quanto o povo de Deus está cego.
Eu vou ser usado para falar o que eu vi numa pregação de um pastor americano. Ele foi ousado de dizer, e ele está certo, que a igreja nos tempos de hoje caminha mais rápido para o inferno do que um jato supersônico. Porque o povo está cego. O povo não sabe mais o que é santificação. Não sabe mais o que é obras. Não sabe mais o que é fazer a vontade do Senhor. Mas sabe muito bem o que é fazer a vontade da sua carne, os desejos da sua carne. Isso nós sabemos. Somos feitos de carne. Mas não é isso que o Senhor quer que nós façamos, meus queridos. O inimigo ele tem trabalhado contra nossas vidas dessas maneiras, de maneira disfarçadas e discretas. E desta maneira que ele tem levado muitas pessoas para o inferno. Pois se olharmos para o tempo dos nossos patriarcas, a igreja primitiva, vemos um agir de Satanás diferente. Eu quero entrar nesta área, meus queridos, mas não se assustem. Entendam o que eu quero explicar. Faz parte da mensagem. Satanás, quando ele, no tempo primitivo, nas igrejas primitivas, quando um cristão servia a Cristo, quando uma pessoa servia a Cristo, e ela não negasse o nome do Senhor, vocês sabem, ele matava, aquelas pessoas morriam. Famílias eram colocadas diante de uma arena e aquele povo olhando, aqueles leões devorando aquelas pessoas, por não negarem o nome de Jesus. O diabo fazia isso. Mas o diabo começou a perceber que quando ele fazia isso, ele fazia um favor por aquelas pessoas. Porque elas estavam saindo daqui para ir para o céu direto, porque elas não negavam o nome de Jesus. Então o diabo começou a perceber que ele matava aquelas pessoas, matava um, parecia 10. Ele viu que aquilo ali não estava produzindo fruto para ele, mas estava produzindo frutos para Deus. Então o diabo, meus queridos, prestem bem atenção. Não subestimem o seu inimigo. Não subestimem Satanás. Eu não tenho medo de falar Satanás, demônio, capeta, porque está tudo escrito na Bíblia. Se a Bíblia não tem medo de falar, eu também não vou ter medo de falar sobre isso. Meus queridos, não subestimem o seu inimigo. Ele é sábio, ele é astuto e tem poder. A Bíblia fala sobre isso. Vemos muitas das vezes pregadores, pisam na cabeça do demônio, pula, sapateia em cima dele. Tomem cuidado com esses tipos de mensagem, meus queridos, porque isso aí é uma brecha para a sua vida. Tome muito cuidado com o que você vai ouvir. Saibam colher as coisas boas nas mensagens que você ouve. Saibam, como diz um amigo meu, quando você for escutar uma mensagem, fique com 2 saquinhos. Um para guardar as coisas boas e outro para guardar as coisas ruins. Saiba, meus queridos, guardar as coisas boas e as coisas ruins mandem embora para você. Então, meus amados, voltando ao que eu estava dizendo, o diabo ele vai tentar contra a sua vida de maneira astúcia, de maneira disfarçadamente. Porque, como eu disse na era primitiva, ele matava esses crentes. E a estratégia dele foi converter um grande imperador da época. O próprio imperador que mandava matar os crentes, ele se converteu. Constantino, o nome dele. Só que esse homem se converteu e foi pelo espírito do diabo que ele se converteu. Se fez de convertido. Porque quando ele entrou na igreja, ele transformou a igreja como se fosse a lei daquela região. Todos que não fossem crentes eram mortos, virou ao contrário. Só que a estratégia do diabo foi introduzir as imagens na igreja. Começou a entrar todo tipo de pessoas na igreja, pagãos, e começou a misturar tudo. Todo tipo de crença começou a ser misturada na igreja. Tanto é que surgiu aquelas imagens, porque o povo queria palpar Deus, queria palpar os santos. E vemos que Satanás, agindo dessa forma, tem levado muitas pessoas até hoje para o inferno, pela idolatria. Idolatria e imagens. E são de maneiras que nós, se não tivermos o Espírito Santo, não conseguimos enxergar o agir maligno. Meus queridos, uma maneira que o inimigo tem trabalhado muito em nossas vidas, pastor, no tempo de hoje, parece que não, mas é as distrações. Distrações. Uma distração, meu querido, simples. Não sou contra. É a internet. É um exemplo. A partir do momento que você ocupa o seu tempo que você tem para Deus, para satisfazer a sua carne, isso é uma distração. E isso eu creio que não provém do Espírito Santo. Não provém, não. Porque isso está te afastando de Deus. Quanto mais você se distrai, mais você se afasta de Deus. As distrações, ela te priva de várias coisas.
Uma delas é orar. A distração te priva de orar. Você tem um tempo para orar, mas você prefere ficar na televisão. Você tem um tempo para orar, mas você prefere sair com os amigos. Distrações, meus queridos, te priva de orar, te priva de jejuar, te priva de fazer a obra do Senhor. Como o pastor disse aqui, uma fé sem obras, ela é morta. O que é uma fé sem obras? Uma fé sem obras, ela não tem a capacidade de salvar. Se você não tem a capacidade de fazer a obra do Senhor, essa tua fé não tem a capacidade de te levar para o céu. Se não for a misericórdia do Senhor, meus queridos. Se não for a misericórdia do Senhor, o que será de nós? Essa mensagem é dura, mas é necessário. É necessário que nós venhamos ouvir e dar crédito a uma mensagem um pouco mais exortativa nos tempos de hoje. Glória a Deus. Deem crédito a mensagens exortativas. É muito importante isso. Pois mensagens que amassageiam nosso ego, mensagens que nos levam a um status de super crentes. Isso é fácil. Mas quando se deparamos com a realidade deste mundo, meus queridos, aí fica difícil. Porque dentro da igreja aqui, quando ouvimos uma mensagem que nos amassageia nosso ego, nós nos sentimos poderosos, ao ponto de pisar na cabeça de Satanás, como eu falei para vocês. Mas quando saímos da porta para fora, a realidade está aí. Não adianta eu vir aqui pregar mentira, agradar vocês. Não adianta eu vir aqui pregar aquilo que vocês querem ouvir. É necessário que nós venhamos ouvir a verdade, meus queridos, pois essa geração já está corrompida. Essa geração está corrompida. Eu estive conversando com o pastor Paulo antes de vir para cá. Muitos crentes já estão corrompidos por causa dos próprios líderes, por permitirem essas coisas, por aceitarem essas coisas, e vai corrompendo o povo. E para que nós venhamos acordar através de uma mensagem dessas, é necessário muito tempo. É necessário que o Espírito Santo venha lapidando devagarzinho, devagarzinho, porque muitas pessoas já estão com a mente cauterizadas com esse evangelho fácil que estão pregando. Eu prego, meus queridos, que não é fácil para o céu. Eu prego isso. Para mim, ir para o céu é a coisa mais difícil nesta terra. Para mim. Eu não sei para você. Por isso, meus queridos, eu estou aqui na presença do Senhor. Por isso que eu persevero na presença do Senhor. Eu sou falho. Mas o Senhor tem tido graça e misericórdia na minha vida. E estou lá perseverando, lutando. Uma coisa eu aprendi, meus queridos. Se você for começar a fazer alguma coisa, faça ela por inteira. Não faça pela metade. Se você fizer pela metade, você é um fracassado. Faça por inteiro. Se você tiver um propósito com o Senhor, Senhor, eu quero ter um compromisso com você em orar todo dia, em meia hora. Cumpra o que você falou. Não seja um fracassado. Não deixe a distração tirar isso de você. Meus queridos, vocês tomaram a decisão de servir a Jesus Cristo, vocês têm ciência disso. Vocês têm que ter ciência disso. Que não é fácil. É necessário muito esforço nosso nesta terra. Se vocês estão com a Bíblia, abram com a Bíblia para mim, por favor, na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 14. Aleluia. Capítulo 4, versículo 14 de Tiago. Diz assim: ora, não sabeis que o que acontecerá amanhã? O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã? O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Meus queridos, eu convido a vocês agora de refletir um pouco no passado. Lembre na sua infância, lembre quando você era um bebê, uma criança, um jovem, um adulto, um idoso, e amanhã morrerá. A vida nossa é passageira. A vida nossa nesta terra é curta. Parece que não. Mas tente lembrar.
E quando você era criança, os tempos que você era pequeno, o tempo passa muito rápido, meus amados. E nós não podemos perder tempo nessa terra. Nós estamos aqui nessa terra aqui por um propósito, para pregar a palavra do Senhor. Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregar o evangelho às criaturas. Se nós não tivéssemos esse mandamento do Senhor, automaticamente quando você aceitasse a Cristo, você era arrebatado. Mas quando nós temos algo para fazer nesta terra aqui, o Senhor te deixou aqui ainda. Você está aqui para isso. Você não está aqui para procurar bens materiais. Você não está aqui para fazer reino nesta terra. Você não está aqui para construir palácios nesta terra. Você está aqui para pregar a palavra do Senhor, para fazer a obra do Senhor. Glória a Deus. Isto é o Evangelho. É fazer a obra do Senhor. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é assim que a palavra diz? Buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Meus amados, quando você tem uma vida íntegra com o Espírito Santo e com Deus, com Jesus, quando você vive fazendo a obra, orando, automaticamente as coisas acontecem na tua vida. Você ora e Deus faz. Você precisa e Deus dá. Muitas das vezes nós invertemos as coisas. Nós queremos só pedir e não fazer nada. Mas faça primeiro. Deus não é um Deus mesquinho, não vai negar para você as coisas. Ele vai te dar aquilo que for necessário para você alcançar a eternidade. Meus amados, o Evangelho é isso. O Evangelho é duro, o Evangelho é rosa, o Evangelho é espinho. Mas é bom, porque se nós queremos chegar para o céu, é isso que nós vamos fazer. É se revestir do Espírito Santo do Senhor. Porque sabe de uma coisa, Deus não te deixa sozinho nessa terra, desamparado, sem nada. Deus te dá um equipamento celestial. Deus te dá armadura. Deus te dá revestimento. Deus te dá poder. Poder no Espírito Santo para fazer a obra. Amém. Pois a palavra de Deus diz que se você crer, farás obras maiores que as dele. Mas é crer, meu querido. É crer, buscar, é pagar o preço. É meter a cara no pó e orar. Isto é ser um crente, meus amados. Quer alcançar a eternidade? Busque ao Senhor dessas maneiras. Se esforce. Não pense que a terra aqui é o céu. Não pense que aqui é o céu. Eu sei que nós temos o desejo de termos a nossa casa própria, como eu estive comentando com o pastor. Nós temos o desejo de ter os nossos bens materiais. Claro, todo mundo tem. Desejo de ter sua casa, desejo de ter o seu carro, de dar um conforto para a família. Mas não vamos ser luxuosos, meus queridos. Não vamos cobiçar coisas grandiosas. Pois a Bíblia deixa bem claro que é mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico herdar o reino dos céus. Por que você quer ser rico então? Se Jesus falou isso, por que você quer ser rico? Seja abençoado. Seja abençoado. Meus amados, abram comigo em Romanos 2:7. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 7. Aleluia. Diz assim: dará a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. Vou repetir. Dará a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. Meus queridos, façam a diferença nesta geração caída. Faça a diferença neste mundo de pecado. Mostre que nós somos a luz. Não simplesmente o fato de você falar para as pessoas que você é cristão, mas seja miniaturas de Deus nesta terra. Você tem o Espírito Santo.
Mas para que o Espírito Santo seja poderoso através de sua vida, é necessário muita consagração, meus amados. É muito necessário muita consagração. Porque se não tivermos a consagração, nem no céu nós chegamos. Nós temos um privilégio, é a misericórdia do Senhor. Mas se você não estiver preparado, essa misericórdia não te alcançará. Pois a misericórdia é para perdoar os teus pecados. Glória a Deus. Meus amados, para encerrar, eu trouxe essa mensagem, ela é direta, é curta e direta. Mas eu quero que vocês agora meditem comigo em Apocalipse 21. Para que vocês tenham um pouco da noção do que nos espera nos céus. E da glória que Deus tem preparado para cada um de nós. Pois, como eu disse em Coríntios, toda a nossa obra nesta terra aqui produzirá um peso de glória para nossas vidas. Por mais que nesta vida que nós soframos, meus amados, por mais que nessa vida que nós sejamos perseguidos, por mais que nessa vida nós venhamos chorar, lamentar, sentir as dores, mas é por isso, é necessário, meus amados, para que alcancemos a glória e tenhamos o galardão nos céus. Muitas almas aí estão perdidas e necessitam de uma palavra sua, necessita de um abraço seu, necessita de uma obra sua, uma obra de cesta básica, como o pastor falou. Você pode trabalhar e ajudar aquela vida a ir para o céu. Meus queridos, não seja mesquinho, não tente somente você buscar a sua salvação. Ajude o próximo. Mas primeiro, para você ajudar o próximo, tenha certeza da sua salvação. Se você não tiver certeza da sua salvação, você não tem capacidade de ajudar o próximo. E eu estive estudando na escola teológica, e o nosso professor sempre dizia: a maior besteira que tem um evangelista ganhar uma alma e perder a dele. A maior besteira que tem. E muitos, meus queridos, vão ser assim. Quantos pregadores, pastores, obreiros, homens de Deus que estão ganhando milhares de almas, mas a dele, ele pode perder a qualquer momento, porque a vida dele está em pecado, a vida dele está no abismo. Pois nós cristãos, meus queridos, vivemos na beira do abismo. Como assim na beira do abismo? Porque qualquer vacilo, você já está com o pé no inferno. Qualquer vacilo. Tenha muito cuidado com as atitudes, com as tuas obras, com as suas distrações. Pense um pouco mais no Senhor. Dedique o seu tempo um pouco mais no Senhor. Essa vida é um vapor. Você tem pouco tempo. E esse pouco tempo, dedique ao Senhor. Ofereça Ele ao Senhor. Se esforce. Essas palavras que eu estou pregando aqui hoje não é fantasia, é a realidade, é a palavra, é a Bíblia. É o que Deus quer. Se nós não fizermos isso, nós não alcançaremos o céu. Agora, se você quer a vida eterna, faça isso. Se você quer a vida eterna, trabalhe um pouco mais, se esforce um pouco mais. Ah, mas eu já oro, eu já busco, eu já santifico, eu já jejuo. Faça mais. As coisas boas atraem as coisas boas. As coisas más atraem as coisas más. Apocalipse 21. Vamos ler até o 7, depois eu vou ler alguns outros versículos. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E eu ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus enxugará de seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono disse: faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, pois estas palavras são verdadeiras e fiéis. Disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede de graça, lhe darei a fonte da água viva, da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas
Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Leamos o 10 e o 11. Elevou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela brilhava com a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como jaspe cristalino. Leamos agora o 22 e o 23. Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita do sol, nem da lua, para que nela resplandeçam, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Leamos agora o capítulo 22, o versículo 12. Eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo, para dar cada um a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o último. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aleluia. Eu quero somente voltar no versículo 4. Aleluia. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. Meus amados, Deus enxugará de seus olhos todas as lágrimas. Se você já está no céu, por que Deus enxugará suas lágrimas lá? Lá você não vai chorar. Ou vai? Eu estive estudando, meus queridos, e eu cheguei a uma conclusão: que quando nós, salvos, herdarmos o céu, entrarmos nas portas celestiais, vendo toda esta glória que eu acabei de ler, um pouco mais ainda, porque isso aqui é muito pouco do que nos espera, pois a Bíblia diz que o que Deus tem preparado para nós nunca desceu ao coração do homem. Ouvido nenhum escutou, ouviu isso, e nunca desceu ao coração nenhum do homem. O que Deus tem preparado para nós é muito mais do que isso. E eu creio que nós estaremos chorando, porque muitos de nós, quando entrarmos no céu, iremos dizer: Senhor, era verdade, por que eu não orei mais? Senhor, por que eu não trabalhei mais? Senhor, por que eu não busquei aquelas almas e não pelejei por aquelas almas? Senhor, você vai estar chorando por você contemplar a glória e não ter se esforçado um pouco mais por ela, por tudo que Deus fez por você, por Deus ter moído Jesus Cristo no Calvário por você. Mas Deus virá e enxugará os teus olhos, meus queridos, e estaremos com Ele para todos sempre na glória. Viva para a eternidade. Meus amados, só aqueles que querem se empenhar e viver nesta terra com foco na eternidade, curve sua cabeça e vamos elevar uma oração ao Senhor, para que o Senhor nos conceda força, sabedoria, unção, capacidade, para que, meus amados, alcancemos esta glória. Soberano e santo Deus de poder, em nome de Jesus, elevamos o nosso clamor ao céu neste momento. Senhor amado, a tua mensagem foi apregoada. Eu te glorifico pelo Senhor me usar, meu Pai, com esta ousadia para transmitir uma palavra como esta, que nesse mundo já não tem mais quem pregue. São poucos, Senhor, que têm a coragem de ministrar essas mensagens, mas, Senhor, eu te glorifico, Senhor, porque Tu és digno em nossas vidas. Senhor amado, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, para que venhamos, meu Pai, se empenhar nesta terra, Senhor, não buscando, meu Pai, prazeres carnais, prazeres mundanos,
mas visando, Senhor, a fazer a tua obra, buscando, Senhor, uma intimidade, uma comunhão contigo, Senhor, realizando os teus feitos, engrandecendo o teu nome nesta terra, para que tenhamos parte contigo no céu. Nos ajude, Senhor, nos dê forças contra os levantes do maligno, que virá enfurecido para nos destruir. Mas eu sei, ó Pai, que tu és muito mais que ele. Mas eu sei, ó Pai, que tu és muito mais poderoso que o inimigo, e que tudo que há nesta terra, nós confiamos e acreditamos em ti, Pai. Depositamos toda a nossa esperança e força nos pés do Senhor, pois as nossas próprias forças somos fracos e limitados. Meu Pai, abençoa esta igreja, este povo que ouviu essa mensagem. Meu Pai amado, que possa essa mensagem produzir fruto a esses corações. Meu Pai amado, que, meu Pai, semana que vem, mês que vem, possa haver transformação na vida de cada um que ouviu esta mensagem neste lugar. Pai amado, eu creio que após esta mensagem, aquela pessoa que não orava vai orar mais, aquela pessoa que não fazia a tua obra, ela acordou, Senhor, e vai fazer mais ainda a tua obra. Pai amado, aquela pessoa que não jejuava, que não se consagrava, eu creio, ó Senhor, que em nome de Jesus Cristo essa pessoa irá tomar uma atitude na vida dela, pois ela quiser herdar o reino dos céus. É isso que o Senhor nos ensinou esta noite. Pai, nos ajude, pois o Senhor nos trouxe esta palavra. Eu creio que o Senhor tem, meu Pai, um auxílio para nós aplicarmos ela em nossas vidas. Deus abençoe o pastor, meu Pai Paulo, que irá, meu Pai, ensinar, está ensinando este povo a ir para o céu. Continua dando ele ousadia, força e graça para, meu Pai, semear, meu Pai, para, meu Pai, arrancar esta semente, a qual o Senhor irá dar um crescimento. Deus, e assim acreditamos, entregamos em teu altar este pedido, para que seja sempre feita a tua vontade, em nome de Jesus.